Olá pessoal, hoje viemos passear aqui no Rio, no Parque da Cidade, e vamos conhecer o Museu Histórico da cidade. Fica aqui na Gávea, a visitação é gratuita, os museus também são gratuitos. Ó, tem uma exposição Ritmo Ancestral Brasileiro que está rolando dia 22 de novembro, sábado. Então vamos conhecer um pouquinho do museu, vamos fazer uma visita guiada. Não tem nada para dizer, fica dúvida. É a regra. Pelo amor de Deus, pra vida toda isso aí. Esse aqui é o Lucas, que vai mediar vocês, tá? Bom dia. Bom dia, Lucas. É a nossa primeira vez aqui. Obrigada. Opa, cuidado. Vamos lá. Foi o chão, mãe, foi o chão, eu escorreguei. Eu escorreguei. Então, sejam bem-vindos ao Museu Histórico da Cidade. Não é isso não, porque eu sou mediador doutorando, também pesquisador, trabalho aqui na delegacia. Como é vocês, primeira vez que vem aqui, é bem legal, porque assim fica mais fácil de estar apresentando para vocês. O museu hoje é bem mais dinâmico do que ele estava, porque ele já está aqui há bastante tempo. A gente não tem essa influência, mas ele está aqui desde 1948. E isso aqui, para muita gente ficar mais dinâmico, não é um forte, não é um local assim onde a família imperial morou, como a gente imagina. Isso aqui é um palácio também, mas é um palácio de conjunturas de famílias importantes para a história da cidade, mas não tão grande assim. São pequenos exemplos que a gente vai tocar nisso um pouco mais à frente. Eu queria só deixar bem claro que o museu ele veio adquirido para cá, porque assim fica mais fácil as pessoas verem que tem canhões, fonte Wallace, as fontes gregas, tem as deusas gregas e várias outras oportunidades que a gente vê aqui e acaba assimilando com um forte ou algo do tipo. Mas sempre foi assim ou Não. veio depois pra Veio cá? depois quando o museu veio para cá. Tá. O museu veio para cá após a venda do último dono desse espaço em 1938. O prefeito da época que fundou o museu é o Pedro Ernesto, fundou o museu em 1934 no Paço Municipal, lá no centro da cidade, e traz todo o museu para cá após a venda do último dono. É por isso que aqui a gente tem esses objetos que são bem incomum do local. Começando nessa sala, eu vou retratar um pouco mais sobre vários pontos muito importantes para a gente. Já que naquele período de estudo, nossas escolas não davam esse ensinamento de aprofundação sobre o nosso poder linguístico. Como, por exemplo, qual o nome do nosso idioma? Vocês sabem me responder? Português. Português brasileiro. Nenhum e nem outro. Vamos lá. Da onde você pode me explicar que a gente fala português? Hã? Da onde você pode me explicar que nós falamos português? Não sei, tá Você também falou? Vamos lá. O Brasil não fala português. Português de Portugal, né? bom. Português de Brasil. Não existe português de Portugal e português do Brasil. É um português só, português. No Brasil existe a nossa língua oficial. Nossa língua oficial está escrita na capa do livro. Língua portuguesa. Merci, madame. S'il vous plaît. Pois Língua bem. portuguesa. Exatamente. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. A nossa língua não é portuguesa, é totalmente diferente. Isso a gente pode ver nitidamente com as colônias portuguesas. Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, por exemplo. A gente vê que não falamos iguais, nem temos os costumes iguais. Somos totalmente únicos e diferentes. A nossa língua ela foi patenteada por nosso imperador, Dom Pedro II, em 1867. A nossa língua portuguesa é uma misoginia linguística de mistura de 6 idiomas. Mistura o português, o inglês, o espanhol, o francês, o pinambá e o português. Vocês sabiam disso? Português? Sim. Então, essa é uma aprofundação sobre o nosso poder linguístico que foi estudado durante anos para mostrar o quanto a nossa língua é única. Sendo que até o Guinness Book, o maior recorde mundial, já destacou a nossa língua como a língua mais difícil do mundo. A língua portuguesa ela tem fonéticas e sonoras somente únicas, que vêm de nossos povos originários e dos nossos negros, pois o Brasil foi o país mundial que teve maior escravização do mundo. A maior escravização foi aqui no Brasil. Então a quantidade de negros aqui é imensurável. Então sim, os negros também fazem influência no nosso poder linguístico, assim como os povos originários. Então por isso, o português também existe
como o tupinambá, como o português arcaico, como o francês é focalizado na nossa língua. Para vocês que não sabem, no século XVIII e XIX, o Brasil, a gente utilizamos todo o ensinamento francês. Nós falávamos francês. As primeiras escolas davam aulas de português e francês. Essa era a língua. Português Agora eu vou te perguntar o porquê. Você sabe o porquê? Porque na época era francês e hoje é inglês? Por causa dos ingleses? Não. Porque inglês é uma língua famosa? Não. Pelo decorrer do período do século XIX, no final do século XIX, a nossa supremacia mundial é a França. Então, por isso, os maiores continentais no mundo se utilizavam da língua francesa. Hoje, como a nossa maior língua utilizada mundialmente é chinês e inglês, por isso que hoje nós estudamos nossa língua nativa e o inglês. E o inglês se tornou também mundial. Entendeu? Não é primeiro que é famosa. Mundial é famosa, Não é ué. questão do mundial, e sim o poder econômico. Você consegue viajar para outros lugares Exatamente. e falar inglês, né? Mas é o mundo, né? Fala Isso. inglês, né? Não fala só português nem espanhol, né? Exato. Tem muitos lugares que não falam espanhol, falam chinês. É, também isso. Então aqui nessa sala eu vou estar apresentando para vocês um pouco do nosso poder linguístico com a língua portuguesa e assim as nossas fontes originárias indígenas. Dizer, perdão, aqui não pode consumir nada. Posso Em ir casa embora? pode. Em casa comida e bebida que a gente pede para evitar, nem no nesse local. Que aqui a gente utiliza ainda o nosso piso hidráulico francês. Mas a partir das outras salas, a nossa evolução termológica é do século XX. Então todo o nosso piso é madeirado com eletricidade no chão, no solo. Então por isso a gente pede que não pode entrar molhado, não pode beber nada dentro, para não cair gotículas de água nos fiações. Exatamente. Esse piso é original? Isso, original da segunda construção, que é baseado em volta de 1858, com um piso hidráulico francês. Voltando aqui ao assunto, eu quero apresentar para vocês um pouco do nosso poder linguístico que a língua portuguesa vai emitir na nossa sonora única dos povos originários. Eu vou estar partilhando com vocês alguns exemplos. Esses pequenos exemplos é só para a gente ver o quanto a língua do tupinambá é muito forte e objetivo no nosso vocabulário hoje. Até hoje nós utilizamos várias dessas palavras, como Ipanema, Gamboa, Maracanã, e assim esses nomes desses bairros. Assim como vários outros nomes, papagaio, oca, periquito, paçoca, são palavras originárias. O que eu quero mostrar para vocês? O como a gente pode identificar essas palavras originárias. Se vocês prestarem atenção um pouquinho aqui, eu vou estar explicando para vocês um pouco como se pronuncia isso. Aqui a gente está vendo em língua portuguesa, em laranja. Em laranja está na língua portuguesa como a gente pronuncia hoje, taquara. Em amarelo está na fonética originária. Então a gente pode pronunciar como se fosse uma palavra originária. Tanquará. Exato. Taquara, o tanquará, acaba nos trazendo uma remetiação à memória. Lembra quando uma pessoa tinha uma voz fina, era falada a voz de taquara rachada? Então, taquara automaticamente, pela língua nativa, são os bambuzal. Então é isso. Toda a formalidade da linguística do tupinambá, assim como as fonéticas, são originárias e altamente está explicando para a gente o que seja. Então aqui a gente traz esses exemplos para vocês, mostrando todas essas conexões linguísticas, onde que vai unificando uma palavra a outra para transformar essa palavra originária. Então como aqui passa, aqui também na tela vai passar muito mais com uma palavra bem essencial, como utilizamos muito, que quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é Carioca. E você sabia o que não é? Não? É o quê? Tá. É o Porque quê? quem nasce na cidade é destinação, no caso, é da fundação da cidade. A fundação da cidade foi 1º de março de 1565, patenteada como São Sebastião do Rio de Janeiro. Então quem nasce aqui é chamado de fluminense. Ah, Fluminense. Exato. Eu achei que Fluminense é no estado. Na época não existia estado. Como era estado na época, em 1565? Ah, era uma coisa só, né? Me explica isso. É que nós somos de Niterói. Nós tivemos o conhecimento, nos nossos estudos de escola, que carioca quem nasce na cidade do Rio e no estado é fluminense. Vamos lá. A cidade é chamada de Fluminense por causa dos portugueses, da coroa e da fragata portuguesa. A palavra acarioca, originalmente dos povos nativos tupinambás, ela já era existente. Por isso, ela não faz parte
dessa história de fundação da cidade. Aqui a gente está falando sobre nossos povos que se baseiam de 1500, antes de qualquer colônia chegar aqui. Então não tem essa construção de quem nasce aqui é carioca, ou a palavra correta, acariocar. Então quem chegava, todo mundo era carioca, é isso? Não, acariocar é a palavra que foi dada aos povos originários a este rio. Então por isso que não tem como ser quem nasce na cidade. Porque seria que praticamente então seria um peixe. Porque acari é um peixe, oca é casa. Acari é um peixe cascudo, por isso o bairro da Zona Norte é chamado de bairro Acari, por causa do rio que atravessa esse bairro, chamado Rio Acari. Esse rio ainda existe? Existe, ele está lá no mesmo local até hoje, que é no meio dos dois bairros que a gente conhece como Flamengo e Botafogo. Ele está lá ainda. Tá lá ainda? Sim. Ele é o rio que deságua lá em Santa Teresa, o que fez nossa primeira transpalação de água potável, que vocês conhecem como Lapa. O aqueduto da Carioca, o aqueduto é uma construção arcaica, já utilizada por outras civilizações, como os gregos, os romanos. Então aquilo ali foi construído em 1744, utilizando a água do rio Carioca. Por isso se chama aqueduto da Carioca. E ali transpassava a água de Santa Teresa até o subúrbio, que era a parte mais nobre da cidade, levando a água para os povos mais pobres, que eram as construções naquele período que as pessoas ainda não conheciam, como hoje eles chamamos de comunidades. Como a gente acha que a favela surgiu na Providência, antes da Providência já tinha comunidades. Já. Exato. Nomenclatura favela, o nome vem da planta, é só uma forma de falar. Agora, o povo urbano, aquela civilização já existia no canto. A gente vai ver isso mais pra frente, quando eu mostrar para vocês a construção da cidade. A gente terminando aqui, bem rápido, por isso que eu estou explicando. Nossas construções das palavras tupinambás, aqui são provas testadas e comprovadas por esse artista que fez essa sala. Ele é um tupinambá, ele é um povo originário que vem discutido nessa história que ele traz aqui pra gente. O artista Denilson Banila, ele não é só um artista indígena originário, ele é um cara inovador que trouxe muito das artes e explicações sobre o que a gente grande temia pela coroa portuguesa. A coroa portuguesa sempre descreve uma história que realmente não tem muito pé na cabeça. Então, quando tem uma explicação traga pelo próprio artista da sala, que é um artista tupinambá, a gente tem essa prova mais afinco, mais a fundo. E aqui essa história que ele vai deixando está em língua portuguesa, tupinambá e nenhum, assim vocês também vão ver como se escreve, como se pronuncia, várias formalidades, é muito interessante. E como vocês falaram de Niterói, aqui tem uma pessoa que vocês conhecem então. Esse aqui é um quadro bem interessante, que é o quadro de Antônio Parreiras, que faz parte das obras do Parreiras, das 3 tríplices dele. A gente tem os 3 tríplices aqui, que são 3 grandes quadros. Esse quadro remonta à chegada do Mendes de Sá, em 1º de março de 1535, que é a fragata portuguesa, e ao lado o Araribóia, que é o chefe das tribos dos Terminós, que são originários lá da ilha do Governador. Então, antes disso, antes da chegada dos portugueses, lá em Niterói não tinha ainda um povoamento originário, então não tinha construção. Não tinha, Niterói não tinha? Não. Então eles vieram depois, fugindo provavelmente. Não. Tem uma história, que é a história do Uruçumirim, que é a história de expulsão francesa. Como eu falei, nossos primeiros colonos chegaram aqui, a construção foi uma fragata francesa em 1555, quando Nicolas de Villeguion, ele chega aqui e declara a pequena France Antarctique, onde hoje nós conhecemos esse local como a escola naval, ao lado do Porto Santos Dumont. Depois, quando a fragata portuguesa chega, quando os franceses já se unificam aos tupinambás, a fragata portuguesa vem para expulsar os franceses daqui e se unifica aos Terminós. E ele já, como uma tribo originária, já tinha seus certos conflitos com outros povoamentos, como os Tamoios, os Tupinambás e outros que já habitavam por aqui. Por isso que já tinha esse conflito guerreal entre os povos. Eles mesmos. E eles aproveitaram dessa situação.
Então os franceses, assim como os portugueses, se unificaram a esses povos. E aconteceu essa guerra do Uruçu-Mirim, que é a guerra de dominação entre essa terra. E aí vem com a história portuguesa, e com a ajuda dos povos originários, eles deram de presenteamento as terras de Niterói para o Araribóia. O Araribóia foi o primeiro indígena a ser catequizado pela Igreja Católica, ganhando o nome de João I. Por isso que todas as configurações de arte que mostram o Araribóia sempre vai mostrar ele com um crucifixo no peito. Ela tinha falado, Entendeu? São os detalhes, né? Conta a história, né? Faz parte. Olha que... Como eu estava falando para vocês, só para terminar, a gente falando do português, falamos do tupinambá, o francês a gente vai tocar nesse assunto, o inglês já falamos, e o português? O português é uma linguística da mesma formalidade que foi feita com os portugueses e os povos originários, o catequizamento. O catequizamento se inicia no século XVI, que vem com a primeira fragata portuguesa trazendo os escravizados para cá. E assim, dando o primeiro catequizamento aos povos negros, ensinando eles a nova linguística, que era o português. Mas eles já tinham sua língua originária, correto? Eles já falavam suas línguas nativas, os seus reinos nativos, reino de Daomé, reino do Congo, reino da Etiópia. Então eles já falavam suas línguas como Banto, Queto e Urubá. Então quando se foi catequizado, eles aprendem uma nova linguística. E é aí que a gente vê essas representações entre novelas e filmes. Quando representava nossos negros escravizados, falando de palavras meio errôneas, meio diferentes, como sulcer, fornecer, pito, pituá, sinhá, sinhazinha, manhá. Essas palavras não é que são erradas, e sim construções sonoras do banto queturubá com o português. E sim, o português também faz parte da nossa vocabilização, porque foi afinco aqui no Rio de Janeiro e na Bahia São Salvador, como a maior segregação negra, a maior comunidade negra que temos até hoje. Então, sim, muitas das nossas vocalizações aqui do Rio de Janeiro, da Bahia de Salvador, de vários locais do Brasil, ainda tem sim essas fonéticas originárias negras. Por isso, sim, a língua portuguesa ainda se utiliza dessas fonéticas. Sim. É bom. A próxima sala já fala sobre a chegada dos colônios. Então, aqui que a gente vai ver mais a parte interessante, como eles chegam. Que essa que é a grande distinção da história, essa grande conclusão que as pessoas acabam meio que trocando. Aqui é a chegada na cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Aqui é a construção desse parâmetro da história. Porque quando eu conto, as pessoas acabam achando que é lá na Bahia São Salvador, mas eles chegaram lá primeiro. Sim, a coroa estava lá. A corte portuguesa estava lá. Então por isso que tem essa demanda de tempo ali de 10 anos até chegarem aqui. Você tem que enviar a carta, falar com a coroa, para depois enviar as tropas. Em que ano que o rei veio pra cá? O imperador. O imperador, né? Dom João VI chega em 1808. Fala no século XIX. Então passaram o século XV, XVI, XVII, XVIII. 4 séculos depois, ele chega. Eu achei que não foi logo. Isso acontece em muita história de fundação. Sim. Então aqui é a fragata francesa, quando chega em 1555, com Nicole de Villeguignon. Que ilha é essa? É a ilha da Escola Naval hoje. Eles chegam ali, ficam ali. Os franceses. Sim. Os portugueses, quando chegam em 1º de março de 1555, 10 anos depois, eles chegam demarcando as terras com as terras portuguesas entre o Morro Caradicão e o Pão de Açúcar. Essa demarcação, a gente tem essa réplica que mostra como um afinco para vocês poderem observá-la, mas temos a original também lá na igreja de São Sebastião dos Frades do Caputinho, na Tijuca, na Avenida do Lobo, onde também está o resto mortal de Estácio de Sá, que foi o sobrinho do Mendes de Sá, que fundou nossa cidade. O Mendes de Sá ele morre nessa guerra de expulsão contra a coroa francesa, que é a guerra do Uruçu-Mirim, e, felizmente, a coroa portuguesa pede que venha uma pessoa para fundar. Então é aí que Estácio de Sá chega e funda a nossa cidade. Então nesse período, o Estácio de Sá traz a cofundação que seria ali para ser fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Morro do Castelo. Para assim seria mais vantajoso para eles de frente à ilha de Villeguignon. Então por isso, todo o nosso marco zero de construção se baseia daqui. Qual é o nome da ilha, você falou? Ilha de Villeguignon.
Au Gagnon. Elle est française. Villet Gagnon. Villet Gagnon. Hã? Tem tradução? É porque esse é um nome. É um nome É o nome mesmo. do embarcador francês. Villet Gagnon. Nicolas de Villet Gagnon. O nome dele é um pouco maior, porque eu abreviei o primeiro nome e o último nome. Antigamente os nomes eram quilométricos, né? Acho que Dom Pedro tem 15 sobrenomes, né? Não são isso? Acertei a quantidade? Acho que são 14 ou 15. Não tenho certeza que Porque é são 10 grande. nomes e sei lá quantos sobrenomes, né, juntos? Não, é porque o nome é o seu nome, geralmente são 2 nomes comuns, e vai os nomes das suas famílias, que na época era representado dessa forma. Sobrenomes. Exato. Por isso que toda a nossa história a gente contém brasão. Porque na época, como não se dava aula para todo mundo ler e escrever, nem todo mundo sabia ler e escrever, a gente representava nossas famílias com um símbolo, que é o brasão. Por isso que cada família tem o seu próprio brasão. Oi? Mas como que agora você tem? Você não tem 2. Você tem 2 de referência inicial, que esses 2 vai puxar mais 2, esses 2 puxam mais 2 e assim etc. Porque é os 2 do seu pai e da sua mãe, aí vem da sua avó, que vem da avó e bisavó, que vem do avô e bisavô, e assim etc. Vai, até chegar. Quando você É faz muito. a árvore genealógica, aí você já tem, né? Já tem os brasões, as famílias e os nomes. Por exemplo, eu tenho 4 etnias, você acredita? É negra, indígena, italiana e espanhola. E com sobrenome? Meu sobrenome é Nicolau. Nicolau italiano. El curado espanhol. Não? Curado. 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 Qual é o seu nome todo? Gosto muito não, mas tudo bem. Jorge Lucas Nicolau Curado. Acho que esse é um sobrenome muito... É porque tem Nicolau de italiano e curado de espanhol. Isso. Ah, vocês têm sobrenome Aqui eu fiz alguns estudos sobre a árvore genealógica. Eu consegui até chegar na Itália. Eu também fiz uma pesquisa num site, eu não encontro mais esse site, mas na época eu achei um site que você colocando o seu sobrenome e as datas, ele ia mostrando em que lugar do mundo aquela família povoava. Então eu fui botando cada vez mais 1500, 1300, 1200. O meu é Sampaio, né? Meu sobrenome mais forte, né? Então cheguei que era lá numa região da Espanha. Só que hoje o Sampaio ele é muito forte em Portugal. Isso, pelo sobrenome e pelo brasão. Quando eu peguei meu sobrenome, apareceu o brasão, eu puxei do brasão. Porque o brasão já vai diretamente pro país. E do país ali que você vai puxando o resto das histórias. Então aqui pra gente terminar rapidão, porque parece que não, mas o museu é bem grande. Ele contém 17 salas. Então a gente tem que ir um pouco mais rápido, porque senão a gente não vai pegar tudo. Certo, Demora vamos. muito. O quadro do Antônio Parreiras também, de 1934, representando o Estácio de Sá, nosso fundador. O nome da nossa cidade, como eu falei, foi fundado como São Sebastião do Rio de Janeiro, autor da história do nosso padroeiro, São Sebastião, e do rei de Portugal do século XV, Dom Sebastião, o que traz essa história para Portugal, que é a história de São Sebastião, enaltece aqui no Brasil. Aquela pedra é aquela que estava na nossa aqui, vocês vão ficar representando algumas telas? Não, aqui está representado nas telas. Aqui está a pedra real, como eu te falei, está lá na Tijuca, na igreja de São Sebastião dos Frades do Caputinho. Você pode visitar lá, isso é só uma réplica. Entendi. É mais para vocês verem mesmo e representar. Vocês podem me dizer que símbolo é aquele? Não, vocês têm que estudar. Isso é a história de vocês. Que tá na pedra. É de Portugal, né? A Cruz de Portugal, não é isso? A cruz, Malta. Não é a cruz de Malta, que naquele período não existia. E a cruz de Malta, na verdade, nem é uma cruz, é um quadrado. Ah, é? Aquela é a cruz da Ordem de Cristo. Que a cruz da Ordem de Cristo é uma ordem bem antiga. Vocês já devem ter representado, conhecido ela pelas histórias católicas da igreja. Porque naquele período, a maioria dos países eram católicos. Sim. Então a coroa portuguesa também se utilizava desse símbolo católico. Por isso que também, se vocês lembrarem, a nossa primeira bandeira, lá na Bahia São Salvador, estirada em 1500, é assim, é toda branca com uma cruz vermelha no meio, chamada Cruz da Ordem de Cristo. Que é a cruz dos templários, né? Boa! Eu gosto de gente que conhece as histórias. Adoro filmes dessa época. Adoro, gosto muito.
Eu já fui católico, então eu conheço bastante da história, gosto de história, então já pesquisei bastante. Nós somos católicos, mas assim, a gente quase que não. Eu já fui. Eu já fui porque a gente nasceu aqui no Rio de Janeiro, quem nasce no Rio de Janeiro acaba passando por esse costume. Desde aquele período da década de 90, 80, já tem esse costume. Hoje em dia não mais, né? Muita gente não faz isso. Mas é o costume de tu nascer, leva para batizar, já vai aproveitar e deixa lá na igreja, aí fiz primeira comunhão, crisma, e depois quando tu cresce, aí tu quer o quê? Aí que tu decide. Então a gente já viu reparar que cada sala te dá um salto temporal, realmente é muita história para a gente conter nesse espaço pequeno. Então aqui, como eu falei para vocês, vocês perguntaram, essa chegada da corte imperial com Dom João VI, Maria I e Carlota Joaquina. Só que esse quadro original também tem uma história que muita pouca gente conhece. Nesse quadro também mostra a primeira igreja dos negros, a Igreja Nacional de Rosário de São Benedito. E aqui vocês conseguem ver os primeiros negros catequizados e os negros escravizados. Ambos são escravos. Você só ganha um pequeno requisito de ser catequizado e você aprender algo diferente, que é uma nova língua, um instrumento novo, que a gente acaba sendo reconhecido por novelas e filmes como os negros domésticos. Você vê muito isso em filmes. Isso servia mais como um meio de identificação para o negro, para o escravizado da época. Como naquele período, para os portugueses, os negros eram tudo a mesma coisa, eles tentaram fazer vários modos de identificação. E o catequizamento foi um dos modos que funcionaram, que é um modo que os catequizavam, vão te dar um novo nome, que vai ser um nome bíblico, João, Pedro, Marcos, Timóteo, ou por exemplo, o meu, Lucas. E assim vai indicando com o seu trabalho, o seu ofício. Seu nome é Maria, da lavoura, porque você trabalha na lavoura. A partir dessa construção da igreja, e começa a ser catequizado os negros dentro da sua igreja, de negros, começam assim os sobrepostos nomes. É o nome dos seus senhores, que é o da Silva, de Costa, que era a representação de identificar o seu nome. A quem você pertence? Exatamente. Era João da Silva porque era pertencente à família Silva. Agora, existe também uma história que as Isso eu tô famílias... dizendo aqui no Brasil, Sim. tá? Não é aqui no Brasil. As famílias que têm nome de bichos eram famílias que não tinham donos. Também. A família que tem nome de bicho não é só aquelas famílias que não tinham donos, mas assim também aquelas famílias que estavam vindo para cá, para uma nova cidade, para ter uma nova vida, e muitas dessas famílias também eram pessoas no caso, italianas ou francesas, estavam fugindo da guerra, judias também, tem esse exemplo, estavam fugindo da guerra, acabam vindo para aqui, assim como muitos como é o nome? Um nome que muitos portugueses acabaram usando também, não é flores, não, uma coisa parecida com flor, uma coisa com flores, que era por causa de uma fazenda que tinha muitas flores, e muitos desses imigrantes, quando vieram para cá, viram esse grande rosal de flores, e acabaram botando isso no nome. Isso. Exato. E esses nomes antes dos séculos 15, 16 para baixo, não existiam esses nomes, não tinha histórico nenhum. E a gente acaba vendo que isso foi uma implementação para ser identificado naquele período que você não era um fugitivo, para tentar se esconder disso, não só sendo judio. Muitos dos italianos também vieram. Como eu estava falando com vocês, a minha avó é descendente italiana, minha bisavó, quer dizer, descendente italiana, e ela sempre contou história para minha mãe, para minha avó, que ela, a mãe dela, vieram para cá, para o Brasil, fugida das guerras. Então tem muitas dessas histórias. Até muito também esses nomes de bicho também para esconder um pouco a origem também. Sim, também. Né? Isso não era muito valorizado, porque não tinha status de nobreza nisso, né? Então era coelho, carneiro, né? E assim por diante. Aqui são várias peças também bem interessantes, que são peças originárias, como os cartiçais. Eles, não sei se vocês repararam, mas aqui os cartiçais eles representam os 4 maiores continentes daquela época: África, América, Ásia e Europa. E aqui na frente a gente tem 2 lampadários que auto-representam também a Europa e a América Central. E naquele período também, século XVIII, se viam dessa forma: Etiópia, América Central, Ásia Central e Europa. Cada animal representando seus continentes. Essa peça aqui, como bem interessante, a gente acaba confundindo com um confessionário, mas não é. O confessionário, além de ser maior, tem uma configuração mais europeia.
Isso é um transporte, né? Isso. É As transporte? entradas são pelas laterais. É, Isso por aqui conta é um meio de desses furos, né? Ou entradas para... Ah, a senhora quer Os escravos pegar. carregavam as mulheres. Isso. Isso é chamado de liteira. Liteira ou carroça de arruar. Era um costume mais feminino, mas tinha homens sim que usavam. Não é todos, mas tinha homem que usava. Essa aqui é do início do século XIX, então é bem rústica mesmo, feita aqui no Brasil. E é por isso que aqui era um movimento de carregamento de 4 a 8 escravizados, porque ela já é de madeira de jacarandá, então ela já é um Pesado. pouquinho pesada. Sim. Gente, imagina. Esse requisito era mais de proteção, para a proteção do solo, por não ter saneamento básico, e o sol para não ficar morenos. Isso é mais não implicância pelo ser negro ou branco, mas sim implicância pela questão social. Você não podia ser chamado de mestiço. Isso era uma ofensa socialista da época, chamado de mestiço. Quer dizer que sua família não é pura, o famoso sangue azul, assim, etc. Mas os objetos originais também que temos são pratos brazonados, assim como os objetos de bijuterias da época. Em cima temos os brasões das famílias e a esfera anular. Esse aqui é o estandarte da Câmara Municipal. O estandarte original representa a construção da Câmara aqui no nosso Brasil, quando se tornamos independentes, em 1822. Também foi criada essa Câmara, que é com o nosso poder legislativo, construindo aqui. Esse aqui é o símbolo da Igreja de São Sebastião e atrás tem o símbolo da Prefeitura, que é da Câmara Municipal da Real. Esse é o terceiro quadro de Antônio Parreiras, representando a construção e o ato adicional de 1834, construindo as leis aqui na nossa cidade como capital. E essa aqui é a evolução da liteira. É a mesma coisa lá, só que tem uma evolução um pouco mais melhorada, com uma arquitetura um pouco mais à francesa. Como eu disse, uma civilização ela passa a ter esse costume à francesa, com vestes, falas, arquiteturas, Sim. tudo utilizando dessa forma. Tudo pintado, né? Sim. Apesar de estar aberta assim com vidro, ela tinha uma cortina também, como foi a proteção do sol. Proteção do sol, né? E é de ferro ou madeira também? Madeira também. Que tá dourado esse ferro. É só pintado. Ah, lindo. Gente, esses pratos assim também da época. Isso. Lindo. Tudo pintado, né? Tudo Feito ao longo do século XVIII, XIX. E aquele brasão? É aquele que você falou do brasão? Ou era esse aqui? Todos os três são brasões das famílias imperiais. Só que aí vai pulando pelo seu patrono que vai mudando. Por exemplo, a gente tem Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, ó, a Ilha Dom João VI, que é a morte de Dom Pedro I em 1874, tuberculose, Portugal. A Ilha tem quase pequenininha no mato. Ele morreu na cama, no Palácio de Queluz, em Portugal. Tuberculose? Isso. Ele tinha 35 anos. Esse brasão é... Brasão imperial da família de Eugênio de Bragança. Ele Dom Pedro II. Aquele ali é o Primeiro. Segundo. O Pedro I morreu com 35 anos, morreu jovem. Ele foi pra Ele é o segundo, ele é brasileiro. Dom Pedro II é nosso imperador, chamamos de nosso mesmo porque ele é brasileiro, nasceu aqui e fez grandes importâncias de grandes níveis futurísticos para o nosso Brasil. Por exemplo, esse daqui mesmo eu não falo muito sobre esse ato, porque para mim é um ato que realmente foi concretizado, fundado por ser cientista. E aqui eu conto mais sobre isso, que é uma partitura tecnológica. Isso aqui é uma foto real. Isso aqui que deixa as pessoas mais chocadas. Pode se aproximar, se quiser filmar aqui também, é bem interessante. Isso aqui é uma ampliação de uma foto real de 1888. Uma câmera tirou a foto da assinatura da abolição no campo de São Cristóvão. Então aqui a gente consegue ver a Princesa Isabel, o Conde D, Marechal Deodoro da Fonseca e atrás dele o Machado de Assis, nosso grande literário negro. Aqui temos o Dom Pedro II, com 14 anos, no golpe da maioridade, que também pode ser dito como a primeira emancipação, quando de jovem se torna de príncipe regente para imperador regente. Já que a gente precisávamos ter um imperador a nosso afinco no Brasil, já que o pai dele tinha morrido em 34. Ele mais velho, em 78. E aquele mais jovem, em 57, quando se casa com Teresa Cristina.
uma homenagem que foi feita para os dois no molde de moedas. Aqui a gente fala sobre um pouco do início da República. Daí a gente fala do golpe militar de 1889 com o primeiro presidente, Marechal Deodoro Fonseca. Esse é o autorretrato original. E a carta de exilamento da família imperial, entregue pelo Floriano Peixoto. Está ali do lado também, o quadro original também. A família imperial foi exilada do Brasil. Dom Pedro II, sua filha, foi para Paris e morre em 1891. Essa daqui é a nossa bandeira nacional, de 1889, primeira bandeira da República Provisória, conhecida como Estados Unidos do Brasil. Essa aqui é uma réplica fiel, nós também temos a original aqui no museu, ela está na nossa reserva técnica, que é para fazer uma restauração sobre ela, porque realmente precisa de uma restauração. Aqui eu consigo explicar muita coisa sobre a nossa história, que muitas pessoas têm amplos entendimentos. Uns falam que é uma cópia dos Estados Unidos e eu digo que não é uma cópia para os Estados Unidos. E sim, nós brasileiros esquecemos que o Brasil fica dentro de um continente. Qual o continente? América do Sul. Foi que Então. essa bandeira foi criada primeiro que nos Estados Unidos? Não. E a bandeira dos Estados Unidos são 50 listras, 50 estrelas, vermelho e azul. Então, cada bandeira, assim como cada representação dela, tem um porquê. Por isso que não é uma cópia, porque teria que ser as mesmas coisas. Aqui são 20 listras, componentes, as 20 estrelas, que são as capitanias hereditárias da época, chamadas hoje de States. Não. Estados. Thanks. Estados. As capitanias hereditárias na época eram chamadas de Estados Unidos. Mas vocês passaram isso por história. Tá vendo? Meu Deus, eu estudei com você. Quê? Então vamos lá. Por que eu falo com tanta afirmação que isso aqui não é uma cópia para os Estados Unidos? Porque senão a gente teria que remeter às uniões da mesma formalidade. E aqui a gente não está mostrando a união, e sim representando uma queda política, que é a queda da abolição da escravatura e do império, representado nos Estados Unidos como o presidente Abraham Lincoln. Então aqui a gente faz só essa pequena pauta, pois nós também somos americanos, vivemos no continente americano. Então por isso que essa bandeira tem essa representação. Infelizmente, como muitas pessoas imaginam, ela só fica estirada apenas 4 dias. Que é só para literalmente mostrar que a gente criamos uma nova república. Somente isso. Após os 4 dias, colocar a nossa atual: amor, ordem e progresso. Retirando amor, deixando só ordem e progresso. Então, totalizando, o Brasil tem quantas bandeiras? 1? Bandeira? Uma. 26? Ah, não. O Brasil é uma. Uma bandeira? É por causa do estado, eu achei que era. Quantas bandeiras o Brasil contém? Brasil, quantas bandeiras o Brasil contém? Quantas bandeiras nosso país contém? 2. 4? 3? 40? Quantos estados tem? Não, não é dos estados. Não. O Brasil contém de 12 bandeiras. 12? Essa é a 11ª, a nossa atual, 12ª. Ah, quantas bandeiras já teve o Brasil? Sim, se a gente contém ela desde o início da fundação até a atual, são todas nacionais. Eu tenho uma pergunta. Claro. Por que a bandeira do Brasil agora é essa que é agora? Porque ela é agora. Porque Assim, todos os desse estudos jeito. para construir a nossa Federação Brasileira e a nossa nova república, eles criaram vários estilos para tentar chegar nesse nível de qual é o intuito de construir nossa bandeira. Como representações, tivemos várias, como essa, tiveram outras construções, mas enfim, fizeram somente uma pequena representação. Eles pegaram a mesma bandeira de Dom Pedro II, tiraram o símbolo da família imperial e colocaram o símbolo da nossa esfera no meio. Somente isso. Podia ter uma resolução pequena, né?
acredito, né? Poderia Não ser sabia legal. que tinha 12, né, mudanças na bandeira. Teve vários impérios, teve uns impérios espanhóis. Aqui é uma alegoria da lei orçamentária, que é um quadro que representa a lei de políticos criada pelos políticos Marechal Hermes, Bento Ribeiro e Osório de Almeida. Eles criaram essa lei em 1913. E essa representação que muitos me perguntam atrás não é uma pessoa, essa é uma representação católica da Igreja Católica. O que eu gosto de representar nesse quadro nem é o quadro em si, mas o que tem em cima dele, que é o antigo brasão da cidade. E eu vou fazer uma coisa que poucas pessoas já fizeram, que é declarar e contar para vocês o que significa cada pedaço do brasão. Vocês já se pararam para se perguntar isso? O que significa? Aqui é o Brasil? Isso, em cima é o brasão. Onde tem em todo lugar no centro da cidade tem, no teatro, na prefeitura, todo lugar você vai ver o mesmo brasão. Vamos lá, vou começar pelos animais. Os animais é chamado de sérpias. São animais mitológicos de Portugal. É a mistura de dois animais mitológicos, dragões e serpentes místicas. Por isso, sérpias. As sérpias é utilizado como um personagem do brasão da família de Bragança. Dragão do Japão. Não é o dragão do Japão, mas é quase isso. É uma representação que muitos impérios usavam, que era para mostrar que os dragões, assim, nas outras representações, em vários brasões familiares, como os glifos, que muitos representavam, representa força, vigor e lealdade. Então, muitas pessoas, como império ou famílias grandes de porte, botavam esses desenhos nos brasões, esses símbolos nos brasões, para representar força. Então era utilizado também no brasão da família de Bragança e passa a ser utilizado no nosso brasão quando a família de Bragança vem para 1808 aqui na nossa cidade. Então o brasão da cidade é representado dessa forma desde o início do século XX. Então da cidade aquele ali que cada posição dos plantios nas laterais são representações do nosso plantio requisitivo da época, que é o poder do nosso país de venda, compra e venda, que era o café e o tabaco. Hoje é o café e cana-de-açúcar, no nosso brasão. Mas a maior venda do Brasil hoje não é um nem o outro. É suco de laranja. Mas aí é vendido para mais de 157 países fora do Brasil, suco de laranja. No meio tem a esfera milar, como eu mostrei para vocês na outra sala. É uma esfera que representa os impérios. A maioria dos impérios utiliza essa esfera, que é para mostrar que é um império navegante, que ele navega entre os mares dos nossos cotidianos. No meio tem um chapéuzinho pequeno, é o chapéu francês, declara a queda do império, como eu falei para vocês, a nossa supremacia na época é a França. E as flechas são as flechas de São Sebastião, declarando o nome, como eu falei para vocês no início. Qual o nome da cidade? São Sebastião. Do Rio de Janeiro. E em cima a torre é representada com 3 pequenas torres. Sim. Lembra das famílias que eu falei? Das cores? É a mesma coisa. Na verdade, é Orleans de Bragança e a família do Império da Maria I. Tem uma pergunta. Pode? E eu não sei se elas foram rainhas ou princesas. Rose, Maria e... Quem? Rose, Maria e a outra esqueci. Não, tem a Leopoldina, que é a filha do Dom Pedro, e a outra esqueci o nome dela. Então, aqui não tem todos os nomes, mas tem alguns nomes dos filhos deles aqui. Sim, os 4 filhos. Dom Afonso, Leopoldina. Aqui na deixa eu só tomar um vídeo dele. Essa aqui. Deve ser muito interessante. Quando eu criar o Brasil, eu estava com o 4 filhos. Isso. Dom Afonso, Pedro, Dona Isabel, Dona Leopoldina e Dom Pedro Afonso. Não, mas isso é a abreviação do nome. Como o Maria falou, o nome é gigante. O nome é Dom Afonso Pedro, não sei o que, de Bragança, Orleans, Albuquerque. Essa inverteu. É porque o teu nome também é grandão. Então, aqui já é uma história interessante, hein? Aqui vocês vão gostar. Aqui já é a prova viva. Aqui no Brasil, em 1837, foram homenagear a construção de 8 escolas imperiais para Dom Pedro II. Ele tinha 9 anos de idade. E assim foi construído 8 escolas de formato escolar imperialistas.
que era escola somente para meninos da alta classe social. Todas as outras escolas têm representação com as mesmas batentes das escadas, que são as sérpias, nos batentes igual que está na foto. Só que o que está na foto não são esses daqui. Então eu falei, são 8 escolas. Perdão. Então, desde aquele período de 1837, no centro da cidade, nessas construções das 8 escolas, 3 delas eram representadas com o nome de Dom Pedro II, o resto delas eram representadas como Escola do Imperador. Essas escolas, algumas foram demolidas, infelizmente. Essa daqui é do antigo Amário Cavalcante, que foi demolida e renovada. Essa que estão na foto, convido vocês a visitá-lo, pois essa que estão na foto também é um museu hoje que foi preservado. É o Museu Mucabe, é o museu lá da Gamboa, que é dos pretos nobres. Esse museu conta a história de vários nossos artistas e tocadores negros que foram apagados da nossa história, como Machado de Assis, os irmãos Rebouças, o mestre Valentim. Ali era uma escola e hoje é um museu. Isso. Também é gratuito, se vocês quiserem visitar. E eu trago uma opinião para todos, que é um incentivo para vocês visitarem, que é uma história bem comum e bem interessante, que durante décadas não foi contado para a gente. Por exemplo, em toda a América sempre foi engrandecida a história do Barack Obama como primeiro presidente americano, sendo que nós tivemos um presidente antes do Barack Obama, presidente negro. Sabe? Vocês conhecem essa história? O Brasil teve um presidente negro, teve? Quem? É isso aí, tanta história boa. Maria de Jesus, uma grande mulher literária negra, lutadora pelas causas negras. Não lembra não? Lutadora pelas causas negras e pelo ato feminino. Eu não estudei. Em 1909, nosso primeiro e único presidente negro é o Nilo Prepócio Peçanha, conhecido como Nilo Peçanha, inspiração na cidade também de Nilópolis. Ele foi um presidente que fundou as primeiras escolas e universidades no Brasil. Escolas universitárias. Ele fica 1 ano e meio no seu poder como presidente. De 1 ano e meio fez muita coisa. Em que ano foi isso? 1909. Bem no início do século. Hã? Bem no início do século. Sim. 20. 20. Aí tem um Padre Oswaldo Teixeira, de 1928, que é mais sobre a sua religião, falando sobre São Sebastião está vívido no século XX, abençoando a cidade. Por que ele sempre aparece amarrado? Você não conhece a história de São Sebastião, não? No Brasil. Vamos lá, São Sebastião. Sebastião foi um francês no século IV que se tornou soldado romano, isso lá no século IV, um pouco antes da construção da Igreja Católica, com o imperador Constantino. E ele, se tornando soldado romano, ele partia dos princípios originais de Roma, que é o catolicismo e tudo mais. Só que quando ele começa a ver o segmento do novo cristianismo, ele passa a querer estar dando esse ensinamento, seguimento a ser um novo cristão. Isso vai toda contra os direitos de Roma. Então, Roma acaba perseguindo ele. E aí começa a história conhecida de São Sebastião, que ele é perseguido por Roma, é pego, é amarrado e é flechado. Ele não morre, uma mulher ajuda ele melhora, cuidado. E começa essa história que ele ressurgiu, ele volta para Roma de novo. Aí vem a história que ele ressurgiu em Roma lá, que ele apareceu, que ele surgiu igual Jesus Cristo. Aí por isso que cresceram muito essa mistificação da história dele, que ele ressuscitou. Sendo que depois ele morre apedrejado. Exato. Tem as histórias que contam que ele morre apedrejado novamente quando Roma encontra ele. Eu vou ler. Mais uma leitura. Não, tem no segundo andar. Aqui a sala mais Valentim está demorando um pouquinho, porque aqui no primeiro piso é o que tem mais história mesmo. Lá no segundo andar é bem mais rápido, porque é mais visual. É mais detalhado, é muito rico, né? Aqui embaixo vai falar sobre a nossa paisagem do século XVIII e XIX na nossa cidade.
E vai ter vários momentos na nossa cidade que a gente vai ver que tudo aqui era construção de fazendas de café e tabaco, com representações de grandes cortejos na coroa imperial. E aqui é representado com duas histórias. A história do mestre Valentim, Luiz Antônio Valentim, que é um grande artista. Nascido no final do século XVIII, ele é um artista negro, filho de português escravo. E assim ganha grandes poderes de poder estudar, de estar ali trazendo uma grande importância para o nosso movimento negro. E também se torna amigo da corte imperial de Dom Pedro II. Por isso que ele tem esse título da corte como mestre artesão. Assim, fazendo várias obras muito interessantes na nossa cidade, representando também nossas artes, o mestre Valentim ele constrói essa Chafariz da Praça 15, que é a nossa primeira produção de água pública. Pode reparar também que é bem maneiro, que você consegue ver que a água batia do lado do chafariz. Então, a construção de extensão de aterramento é enorme. Assim também como o passeio público foi todo construtivo pela mão do mestre Valentim. A gente não sabe disso. Assim como o chafariz das Marrecas, o chafariz das Saracuras, que são feitos de 1795 e 1785 à mão de bronze. Até um tempo atrás tinha um chafariz na Praça 15. Ainda está lá. Ainda está lá? Mas funciona? Não me lembro. Não lembro se ele funciona, mas ele está lá. Está lá, né? Porque teve essa revitalização, mas fui para lá. Então, lembra que eu falei daqui da Carioca, o Marcos da Lapa? Sim, sim. Aqui está o formato dele meio que original, por volta de 1744. Dá para vocês verem a distância dele. Sim. A mínima proporção do tamanho do arco de cima era a mesma da de baixo. Porque hoje ele leva aterro. Ali embaixo ele passava água do Rio Carioca também, que ia para o Largo da Carioca. Vocês conhecem como Largo da Carioca, mas na época era uma lagoa. Aqui saía água no meio do aqueduto e vinha para o Lago da Carioca. Gente, tudo isso foi aterrado. Foi aterrado. Vem muita terra na nossa cidade. A ponto que a gente vai começar a falar da terra no segundo andar. Segundo andar, vocês vão ver o melhor para o mapeamento. Essa parte da Lapa é porque a gente sobe um pedaço, né? Sim. É por causa das construções, né? A evolução acaba trazendo muitas construções de prédio. Não é que destruindo, ele está lá ainda. Só que você só vai poder ver, só vai ver de cima. Se estiver de cima, você vê. E ainda passa bondinho ali? Passa. Muito raro, hoje em dia lá e passa. Eu nunca fui também. Mas um lugar aí para passear. Caramba, surpreendente. Esse período aqui é até que é bonito de se ver, Sim, mas há muita, quem conhece para ver tem muita degradação. Esse cemitério. Cemitério de igreja? Então, fica do lado do Mucabe, do Museu Mucabe. Ali no Na Gamboa, isso. Fica bem do lado. Quando você Mas pegar o existe VLT, ainda ali? existe, está lá. Se quiser visitar, pode ir lá. Quando você pegar, tipo, você está no centro. Sim. Soltou no centro da cidade, perto do metrô ali no central, você vai pegar o VLT. Pegar o VLT sentido ao contrário. Em vez de você ir de frente, você vai para trás. Voltando. Isso. Você vai pegar o VLT e vai no sentido da estação Gamboa. Vai saltar na estação Gamboa, tu vai ver logo na tua frente. A estação Gamboa, à sua esquerda, tu vai ver os cemitérios ingleses. Virou mais à esquerda, é o Museu Mucabe. Ótimo. Tudo pertinho. É perto. Quem morou aqui, essa sala, aí é uma pequena salinha, né, que é bem interessante. Aqui fala sobre a história de como isso aqui era antes das construções. Esse é o local. O que nós chamamos hoje de Gávea, o que nós chamamos hoje de São Conrado, tudo não era existente. Aí se trata sobre as plantações de café e tabaco de 1780, do dono Rodrigo de Freitas, da Lagoa Rodrigo de Freitas. Era da Lagoa até o final de São Conrado, era só plantação de café e tabaco. Baseado, depois de sua morte, começa o loteamento, que é a venda desses espaços, que aqui é comprado pela Igreja Católica e propagado pela Catarina de Sena, a mulher que toma conta dessa posse por volta de 1800, 1803, que começa a primeira construção daqui, que é feita de pedra, barro e óleo de baleia. Caramba. Sim, esse é um ritmo português Usava bem arcaico. bastante, né? Sim, por isso que hoje em dia a gente não tem mais baleia na nossa costa, né? Sim. Mataram tanto. Os boto rosa também. Hoje o nosso símbolo do brasão é os boto rosa, que são eram nativos do Rio de Janeiro Sim, e faz configuração com a Amazônia pelos rios. Sim. Só que quase não vê mais boto rosa. Então, depois de 1803, da construção aqui rústica, começa a ser vendida aqui também, porque Catarina de Sena ela morre e a igreja canoniza ela como Santa Catarina de Sena. Em 1858, esse espaço é comprado pelo Marquês de São Vicente, por isso o nome da rua, Marquês de São Vicente. Ele vem adquirir aqui em 1858 e começa a transformar isso aqui em um palácio, um mini palácio, que era mais uma casa de veraneio.
Então aqui ele vem para cá, adquirindo esse espaço e acaba vendo várias transformações. Em 1889 é vendido novamente e comprado pelo Conde de Santa Marinha, que é o proprietário daqui também, arquiteto, que mora aqui e arquiteto de segundo andar. Essa construção dá para ver que é bem adaptada, que acaba sendo matado aqui uma porta e uma janela para ser colocada essa escada. Em 1839 ele constrói o segundo andar, traz essa configuração à francesa e constrói o casarão, que é o prédio anexo aqui da frente, para ser a casa de banho, no ritmo português, na linguística do português, casa de banho, língua portuguesa, banheiro. Sim. Por isso que eu falo, eles estão falando português. Casa de banho é banheiro. Eu sei. Porque se fosse para falar português, eu chamaria de rapariga. Sim, Portugal é rapariga. No Brasil é menina. Eu lembrei Portugal é puto. lembrei No Brasil é menino. Puto? Puto. De puto, putinho, putão, puto. Ah, mentira. Puto. Sério. Injeção não é injeção, é pica. É pica, é esse aí. É, cara. Por isso que eu falo, eu não posso ir para Portugal. Minha mente não funciona bem em Portugal. Não vai dar certo. Desculpa, vamos voltar no assunto. Vamos. Depois o Conde de Santa Maria constrói um casarão Sim. para ser a casa de banho. É construído depois o segundo andar para abranger os trabalhadores daqui. E isso vem um salto para 1907, já no século XX. Quem vem adquirindo esse espaço é o João de Carvalho Filho. Ele e sua esposa, sendo católicos, devotados a São João Batista, eles constroem a capela São João Batista, a capelinha particular que está ali. Em 1928, é vendido novamente esse espaço e é comprado por um pioneiro da tecnologia nacional, o empresário Guilherme Guinle, irmão do Eduardo Guinle. Ele vem para o Brasil, permanente morando nos Estados Unidos, trazendo uma empresa norte-americana para cá, que é a Otis, de elevadores elétricos. A inovação da Otis no Brasil começa com os elevadores no Hotel Glória, o segundo a Cafeteria Colombo, e esse aqui é o primeiro residencial, trago pelo próprio dono, que fundou a Otis nacionalmente. Caramba. Está aqui em 1928 até 38. Em 38 ele vende para a prefeitura traz o museu para cá. Funciona? Não mais. Não conseguiram restaurar também? Não é que é restaurar, não tem ninguém para mexer nele mesmo. Ah, entendi. Tudo vai sendo substituído, né? E a tecnologia também vai ficando Obsoleta. tecnologia Que antiga. nem, ó, daqui a pouco, daqui a uns anos, já vai ser obsoleto. A gente está estudando, que nem a gente estuda para aprender línguas. Se vocês procurarem na internet, já tem um fone headset que você bota no ouvido e a pessoa vai ser traduzida automático. Você pode estar falando em francês, falando em inglês e eu vou estar escutando na minha língua e traduzindo, automático. Então vai ser obsoleto a gente estar aprendendo a falar línguas. Né? Então, cada pessoa dos quadros também são pessoas representadas em grandes fatos históricos na nossa cidade, como esse. É o Roberto Jorge Radoc Lobo, inspiração na Avenida Radoc Lobo, militar e médico da cidade, também partidário da Ordem de Cristo. Médico. É. Médico. Esse é o Visconde de Barbacena, filho do primeiro Visconde. Ele também foi inspiração numa cidade de Barbacena, em Minas Gerais. E filho de Felisberto? É, Meu Felisberto Visconde. Meu avô também era Felisberto. Na verdade era Feliberto. Não era Felisberto. E esse é o Floriano Peixoto, segundo presidente da República, intitulado Marechal de Ferro. Também inspiração numa cidade, Florianópolis. Teresópolis, Teresa Cristina, Petrópolis, Dom Pedro II. Lembrei da Teresópolis, casa Teresa da Cristina. vovó, conheci. Gente, essa madeira é feita daquela madeira. Como que se chama? Aquela madeira. Ah, que você falou. Esse é pesado pra caramba, né? Isso aqui? Jacarandá. Isso. E ele é resistente a cupim, né? Essa é Rosalina Coelho Lisboa Aragoite, uma ativista, poetisa, escritora, jornalista, lutadora pelo direito de voto falar das mulheres, carioca, lutou pelo direito de voto falar das mulheres dentro da ONU em 1951, logo no início da ONU, ganhando assim o título de delegada civil pelo mesmo ato. Nascida em 1900, morreu em 75.
como eu disse, o ensino agora é mais visual, de forma mais rápida. Aqui já é uma sala onde vai mostrar pra gente alguns objetos originais que falam a nossa primeira igreja da cidade, a igreja de São Sebastião do Morro do Castelo. Então temos os cocheiros em como oratório e São José de Botas, uma das grandes origens do Santo do Paulo do século XVIII. Quiser ver o buraco, fica atrás. Sim. Ele é desse tamanho mesmo? Não conta a história. Ah, Pode ir lá pra ver. isso aqui é lembrança ou Então, é perdão? uma das grandes origens. Então, é um dos originais lá daquele período do século XVIII. Existem 3 séculos. São 3 séculos utilizando vários santos do Paulo. São muitos santos. Ele era baixinho desse tamanho. E esse braço Vou te explicar o porquê. Calma aí. Então, isso é um ato secretista. Isso é um ato religioso que você pega a mão do santo e dá um beijo, como um beijo na mão do Papa. Isso é um ato religioso da época. Então aqui é uma mão encaixada. A mão se perdeu com o tempo, assim como a bota se perdeu. Quebrou e se perdeu. O objetivo do Santo do Paulo foi burlar a lei do 15º Imperial, que era o imposto cobrado excessivamente de 20% de todos os seus ganhos e bens. Então tudo que você adquiria, você tinha que pagar 20% para a coroa imperial, que era enviado para Portugal. Então isso estava sendo cobrado excessivamente. Tanto para você entrar, sair da cidade, comprar um terreno, vender um terreno, tudo que você tinha que fazer tinha que pagar imposto. Como até hoje é. Hoje é pior, né? É 27,5%, né? Então naquele período começaram a ter várias famílias que estavam entrando assim, em declínio, de toda hora pagar e você não ter como segurar esse dinheiro. Então começaram a ver que a igreja católica não pagava, como não paga até hoje. Então tiveram esse intuito. Se eu me fantasiar de frase, será que eles deixam passar sem pagar? Então dali que começa essa mistificação de usar um santo como pauta de você sair da cidade. Eles se vestiam de frade, fizeram um santo à madeira, já que não era o ritmo da época. Se a gente pegar os santos mais antigos, a gente vai ver que os santos feitos da época ou são de gesso ou são de mármore, que usando madeira são um ritmo mais arcaico utilizado por ou negros ou povos originários. Então eles utilizam a madeira com o fim de ser mais leve, de colocar o ouro, o diamante, as pedras preciosas que tiver e sobrasse ali. Então eles pegavam esse vestido de frade e falavam com a coroa, está indo fazer uma missa. A coroa acreditava e eles saíam da cidade. Esse costume aconteceu várias e várias vezes. Por isso que até hoje a gente afirma, não é um Santo Paulo, e nem 5, 10, não, são vários. Esse padece aí de 3 séculos. Esse é do século XVIII. Tem 18, 19 e 20. Hoje em dia já tem outra forma, né? De Já. Então, são vários santos aqui em Minas Gerais, várias vontades. Pode sentar? Pode. Essa cadeira é pra gente, funcionário sentar mesmo. Aqui são. Perdão. Aqui são vários momentos que foram modificados por 2 artistas negros, que é o mestre Valentim Aleijadinho, que pega esses monumentos para fazer essas interferências de arte com a sua configuração. No caso, que são sem mão, é logicamente a referência ao Aleijadinho. Aleijadinho, essa história do Aleijadinho, é um artista de Minas Gerais, ele acaba sofrendo um acidente e perde a mão. Aí acaba fazendo muitas das obras dele que traz essa referência de sem a mão para trazer a referência dele. Isso. Aqui são as aquarelas dos centros das igrejas da cidade. Tem várias ali no centro, né? Essa é a mais antiga. As mais antigas. Dentro da Praça 15, a gente deveria se visitar. Mas já tem uma delas ali perto da Praça 15, igreja antiga. No carro, é sucesso. No Kleber. Ali atrás eu acho que eu vou ver, né? Agora não? A igreja Candelária agora. Não, Candelária não. Agora. É na rua que passam os ônibus. Tem várias assim. Ali perto da Praça 15. 1º de março. 1º de março, aquela rua? Acho que é. Acho que é a carteira do teatro, né? Isso, é ali. Não é igreja ali? Você sabe? Você. Tentando lembrar aqui. Esqueci, é bonito. É muita igreja. Não, ali tem muita igreja. Então vamos lá. Aqui é uma sala que vai falar sobre o jantar comemorativo de Pedro Ernesto,
Como eu falei para vocês lá embaixo, Pedro Ernesto é o prefeito que funda nosso museu. Ele fundou o museu em 1934, lá no Paço Municipal. Ele se torna prefeito em 1931. Ele era nosso mestre da cidade, mais renomado e conhecido. Por isso, em homenagem a isso, o Hospital Pedro Ernesto. Então, ele se torna prefeito em 1931 a 36. Nessa prefeitoria, ele faz um jantar comemorativo. Esse jantar comemorativo ele utiliza essas louças e talheres, que são da Baviera alemã, da marca Rosenthal, de 1879. A foto do jantar é aquela ali, onde é lá no Paço Municipal também. Essas louças só foram usadas apenas uma vez nesse jantar, então estão preservadas até hoje. Tudo prata, né? Sim, século XIX ainda não se obtinha ainda de falsificações. A primeira falsificação foi no início do século XX, não lembro se é no Kentucky ou em Massachusetts, nos Estados Unidos, que descobrem o ouro dos touros. Aí começa a fazer falsificações de metais, ouro, prata. Jardim Botânico. Sim, Tem essa subida vindo pra cá que parece muito também, né? eu vi. Achei lindo. Nem que isso era um comum na época de fazer isso. Se tu reparar, Jardim Botânico, lá no passeio público, lá no zoológico, todas essas praças são bem iguais. Não é legal? E são vasos japoneses do século XVIII também, da era Meiji, feito de porcelana, esmalte e ouro, mostrando os deuses japoneses, Tsukuyomi, Amaterasu e os deuses da fortuna. Isso veio de presente ou foi algo de quem? Infelizmente a gente não tem esse arquivo, não consegui descobrir. Eu já descobri a história dele, que já foi difícil a beça. Que tem vários parecidos com eles, mas não esse. Aí é difícil a gente pesquisar exatamente de onde ele veio, como ele foi. Eu consegui achar o século dele e de onde ele foi, a configuração mais por causa da pintura. E pela pintura, Ou alguém trouxe, ou alguém comentado, né? Obviamente alguém trouxe, porque naquele período se utilizava muito das louças também como um meio de intercâmbio. A gente não lembra, mas se a gente voltar no tempo histórico um pouco, a gente vai ver que não existia banco. E como é que você fazia para você guardar as suas riquezas? Conforme a gente vai ficando rico, a gente guardava um baúzinho com o nosso dinheiro dentro, certo? Só que também acontecia muitos roubos. Pirataria já acontecia naquele período do século XVIII e XIX. Então tinha que se inventar um novo estilo para você poder guardar a sua riqueza. E é daí que a gente vê uma diferença na nossa história. Que é daí que começa a chegar muito produto de outros continentes. Tapete persa, vasos gregos. A gente começa a ver assim, por quê? Isso começou a se tornar um ritmo de intercâmbio no nosso país. Porque o meu dinheiro está acabando, eu preciso de dinheiro. Pô, fulano, mas eu tenho aqui um tapete persa, da Persa, com fios de ouro. Você paga quanto nisso? Ah, eu pago tanto. Então já começou a utilizar dessa obra de intercâmbio, de você trocar o valor pelo objeto. Então muitos dos locais, como aqui no Rio de Janeiro capital, se utilizava assim também. Das grandes obras esculturais ser um chamarisco para grandes famílias que queriam adquirir. Então aqui a gente tem um gabinete de evolução do século XX, com uma máquina tatilográfica americana da Alder Road e o telefone elétrico com tomada, que já é evolução também americana de 3 pinos. Era assim antigamente. Aqui, a gente vai fazer Aqui são mobílias do casal Passos, que é o prefeito da cidade, prefeito por volta de 1900, no início do século XX, que traz um movimento francês para o Brasil, que é o movimento de la Belle Époque, um movimento conhecido como Bela Época, um movimento francês que foi urbanização em Paris. E aqui ele traz como um meio de reconstrução e embranquecimento, trazendo uma nova formalidade, querendo transformar nossa cidade em uma cidade turística, assim compassivo à Boulevard Francesa de Paris. Então tudo isso foi o intuito sim de copiar a principal avenida de Paris, para trazer o turismo para cá, para trazer mais essa inovação. Exatamente. E aqui a gente tem essas mobílias que são originais desse próprio casal, que foi doado pela família.
Essas mobílias são feitas aqui no Brasil, de Jacarandá, com a arquitetura francesa do imperador Luís XVI. Os espelhos também são espelhos franceses do século XIX de cristais. Gostou, né? Mas papai comprou um desse. Soltar o osso, abre o bolso aí, pai. É, cara pra caramba. Não tem como hoje em dia, porque não existe mais fabricante. A gente sempre repara assim, casas mais antigas, assim, o pé Pé direito? muito. Já me perguntaram também. Então, isso é um rebaixamento de teto, pé direito é maior. Sério? Sério. Tem um objetivo para isso. Manter moldeado, mais fresco? Exato. Naquele período a gente não tinha tanta tecnologia. Então não tinha ventilador, ar-condicionado. Então, para manter a sua casa fresca, eles usavam da ciência, que é manter a sua casa de esférico alto, o calor ficar em cima e o ar fresco embaixo. Então é a mesma coisa no solo. Quando a gente está dirigindo um carro, a gente não vê aquele ar quente no chão, ele não está subindo, Sim. ele vai subir e fica fresco embaixo para a circulação de ar. Então tinha esse objetivo. É conta gigante, você abriu pra caramba. Então aqui a gente está numa boticaria, que é o início das farmácias. No século XVIII e XIX, a gente trata de 3 grandes farmacêuticos: Adolfo Bezerra de Menezes, Francisco Gifone e José Antônio Cochito Granado, o construtor e patriarca da família Granado. Ele funda a primeira casa Granado em 1870, aqui na cidade de Rio de Janeiro. Então aqui a gente tem vários objetos das farmacêuticas e dos droguistas, e aqui contendo os remédios originais da época, criados por vários deles, criados por Francisco Gifone e seu filho. E até hoje existe, né, Granada? Sim. Só não a mais na família, época de. Já não mais como medicação, né? Mas é mais pra parte. Não, tem medicação sim, só não é mais manipuladora. É porque naquele período, os droguistas, eles manipulavam tudo automático. Os droguistas era médico, era tudo. Sim. Era uma coisa só. Hoje que tem a diferença hoje. A Granada, a loja Granada hoje, se utiliza mais de boticarias mesmo. Isso. É mais pra parte Mas genética, né? tem sim aqueles Creme. produtos antigos que se utiliza de óleo, essas coisas, e como remédio também. Tem sim, só não é remédio. É. Mas que pena. Muito café. Café toda hora. Aqui a gente vai se retratar mais sobre a história do Morro do Castelo, voltando lá pelo século XV, sobre após a expulsão francesa. Após a expulsão francesa, se começa a nossa construção da cidade. Então aqui temos essa maquete onde traz essa referência das primeiras construções da cidade, como eu levantei para vocês lá no Morro do Castelo. Aqui tem o primeiro forte, que expulsou os franceses, a igreja de São Sebastião e o castelinho, dando um nome para o Morro do Castelo. Assim mostra as primeiras construções, para você poder ter uma imaginação mais ampla. Então aqui, nessa litogravura, a gente vai ver a cidade construída na arquitetura portuguesa e dá para ver que a cópia é exata de Lisboa, Portugal. A gente não tinha tanto essas construções diferenciadas, eram as mesmas coisas. Aqui são fotos do Augusto Malta, nosso grande fotógrafo do século XX, e graças a ele representamos muito a nossa história com imagens, com fotos mesmo. Então aqui a gente tem as fotos antes da demolição completa no Morro do Castelo, e foi demolida a tecnologia da época, jato d'água. Sim. E o Morro do Castelo não foi o único a ser demolido. Inicialmente são 4 primeiros novos, que é o Morro do Castelo, de Santo Antônio, São Bento e Conceição. Vai dar o início aos aterramentos da nossa cidade, que a gente conhece como Aterro do Flamengo, Botafogo, Catete e outros aterramentos. Vamos lá, vou mostrar para vocês o aterro aqui. Aqui é a sala da arquitetura francesa, dessa inovação de reconstrução francesa. Então aqui a gente conta o período dessa construção, desse movimento francês, onde tem ali as construções de abrigo e inovação francesa no Pereira Passo. Esse é o Palácio Monroe, é uma das piores histórias contadas. Porque eu ainda até hoje não tenho o porquê da capacidade porque eles demoliram uma das maiores partituras futurísticas da nossa cidade. Porque o Palácio Monroe nada é nada além do que um palácio de ferro desmontável.
Você poderia desmontar e montar ele em qualquer lugar. Então, objetivamente, não sei o porquê demoliram ele. Ah, não existe mais ainda? Não Eu existe. achei que fosse- Ele foi demolido mesmo, em Ele parece 1975. um palacete, né? É, ele Parece- é palácio. Pensei não, até ele que parece fosse. um palácio mesmo. É, palácio. Pensei que fosse do. Na Libertador, Sim. achei que fosse esse. Parece, mas não é não. Aquele lá é outro palácio. Eles demoliram esse palácio. Ele ficava ali próximo da Cinelândia, né? Isso, quase ali. Originalmente ele ficava na Avenida Miramar, depois ele troca, fica ali perto do Catete ele ficou ali perto da Glória. Aí depois tiraram ele, ia para outro local e acabaram demolindo ele em 75. Ele foi para uma viagem lá nos Estados Unidos, numa convenção de ciência em St. Louis, em 1905. Não, mentira, perdão, 1904, e retorna em 1905. Entendeu? Então tinha assim vários meios para poder preservar ele, colocar ele em outro lugar. Hoje poderia ser um museu, poderia ser uma biblioteca, poderia ser várias coisas beneficiárias para a nossa sociedade. Mas preferiram demolir. E aqui que eu vou estar trazendo para vocês essa visualização sobre o aterramento da cidade. Então peço que se aproxime, pode vir. Isso aqui é um mapa da cidade historiográfico de 1910. Então dá para ver o nome de ruas, bairros, locais. Aqui o Mundo Castelo, Santo Antônio, São Pedro, Conceição. E aqui é onde nossa cidade começa, esse quadrado. Aqui, toda a construção inicial, e depois vai ser construído para cá. Então, o Morro do Castelo ele é demolido para ser construído lá no Porto Santos Dumont, que é aqui hoje. Aí eles viviam a escola naval. Santo Antônio, ele vai, junto com o que sobra daqui, vai dar com o contorno da construção do Catete e do aterro da Glória. Porque tinha um morro Glória, mas não tinha terra. A água batia direto no morro. A água vem aqui. São Pedro e Conceição foi o Flamengo, Botafogo, iniciado de Botafogo. Então tudo isso aqui leva a termo. Não só aqui, como aqui também leva, aqui também leva. Como por exemplo, eu sempre pergunto, eu não adianta não perguntar para vocês, porque vocês não são do Rio para conhecer. Mas hoje, em Inhaúma, o bairro de Inhaúma não tem praia. Na época tinha. A praia de Inhaúma. Ramos não existia, hoje existe. Tudo isso aqui. É aterrado. O que sobrou aqui dessa parte? Essas ilhas só? As ilhas hoje são uma coisa só, que é o fundão. Hoje é o fundão. Ah, que aí. Qual Aí é já o vou fundão? aqui. Isso aqui hoje é a ilha do fundão. Aí o fundão era só isso aqui. Aí deu anexado, juntou e compôs só. Gente. Aqui é o governador. E aqui é onde está o ano isso, que é uma ilha indígena, chamada Ilha Combé. Então isso tudo. É isso que eu estou falando. Muita coisa foi retransformada. Como eu falei para vocês, Niterói nem existia, Niterói era só uma ilha. Só passa a ser povoada após a guerra do Sumirim, que é a guerra dos terminóis, eles vão para lá. E aí começa a ser povoado Niterói. Antes disso, Niterói, pode ver que nem tinha. Eles nem tinham a questão de botar Niterói aqui. Niterói é um caso pequenininho lá. É, porque Niterói seria as costas do Pão de Açúcar. Oi? Hã? A próxima sala. É joguinho, sabe? É tudo joguinho. E ali. A gente vai pegar e depois pra lá. Aqui são as rádios do Rio, são vários eventos que a gente uniu para contar um pouco sobre os eventos do Rio. A gente tem o Rio Campeonato Mundial de Futebol, 1950, o Brasil Espanhol, 1955, Festival do Rio de 1960, as Grandes Olimpíadas 2016, e aqui tem uma história que a gente conhece, que é de 2007, a Pan-Americana, R$5 e R$2. E essa história que as moedas valem um dinheiro? Você já viu essas moedas? Eu tenho algumas que eu Não, separei que eu achei. Não, você já viu a moeda da Pan-Americana de não. R$5? Não. Não, R$2? não. Então, aqui tá, Pan-Americana, R$5 e R$2. E a nota de R$3? Circulando? Essa é a pegadinha. Não teve mais circulação porque são moedas comemorativas. Todo ano saem moedas comemorativas de R$5 e R$2. Eles pegam um ato comemorativo e fazem essas moedas como representação. Ano passado teve. Teve. Mas para as Olimpíadas teve. Teve, parte de circulação. Isso. Mas essas aqui são
coleção original que vem da Casa Mel. Cara, que lindo. Olha com a bandeira. A gente não tem essa da bandeira. Essa do Pão de Açúcar é linda, hein? Aqui como eles R$5. adoravam usufruir da nossa riqueza. Uma xícara de ouro. Eles adoravam usufruir da nossa riqueza. Sério? A borda de ouro, assim. Tudo é ouro. Gente. A cabeça do Cristo. Também não é. Uma réplica. Também não é. É que eu falo com a pessoa, brincando, tipo, a galera brincando, eu falo que se eu ganhasse R$1 pra cada vez que alguém falasse que a cabeça do Cristo, eu tava rico. Então, ó, não é a réplica, porque pra ser réplica tem que ser igual. Tem que ser igual. Não importa o tamanho, de menor, alto, tem que ser igual. Segundo, porque isso aqui também não é uma cabeça. Se você olhar aqui atrás, não tem cabeça. Ah, tá. Viu? Isso aqui é chamado de estudo do material, ou esboço. É um estudo do material para reverter e construir o Cristo Redentor. O Cristo Redentor foi arquitetado pelos irmãos franceses e o polaco Kolowodowski, só a cabeça e as mãos. Só. E originalmente, nem ia ser o Cristo. Essa idealização de construir algo lá em cima já vem desde o período do século XIX, no final do século XIX. Originalmente eles queriam homenagear a Princesa Isabel lá em cima. Queriam fazer uma estátua da Princesa Isabel. Sendo que lá também já tinha uma construção, no Corcovado, que era o Mirante do Imperador, conhecido também como Mirante do Chapéu, que já ficava lá em cima. Isso. Ali o Corcovado. Isso aqui é uma parede, é uma foto também. Não, sim, mas você não foi nessa. Ah, sim. Nesse mirante. Não, não existe mais. Não existe mais? É, hoje é o Cristo. Ah, era chamado antigamente como mirante. É porque lá tinha o Mirante antes. Dom João VI já foi lá, o Mirante do Imperador. Por isso o Mirante do Imperador. Então antes de ser construído, Dom João VI não, falei até errado. Dom Pedro I. Então, antes de ser construído o Cristo, lá teria sido uma estátua da Princesa Isabel. E ela enviou uma carta para os construtores da igreja que não queriam que fosse construído ela lá em cima por ser um sacrilégio perante a religiosidade dela. Ela não pode estar acima das pessoas, não pode estar acima deles. Enfim, então nessa construção permaneceu dos criadores de arquitetar uma nova imagem. Essa nova imagem foi dada como Jesus Cristo de Nazaré, que seria ele de várias formalidades. No caso, seria a primeira formalidade, ele segurando uma cruz do globo na outra mão. Sendo que não representaram isso porque tem vários porquês, mas qualquer um que precisar vai estar lá, que era associado muito aos alemães, com o neonazismo. Essa maneira de cruz era que nem a suástica, eles usavam a suástica no braço, mas tinha o símbolo na medalha da cruz que não foi o globo. Era representado. Então, por isso que vários outros equívocos não utilizaram dessa forma. Pensaram em botar também na cruz aberta. Só que pensaram que ficava estranho, uma cruz lá em cima. Então, retiraram essa cruz, deixaram só a aberta. Mas, originalmente, ele ia ser feito das mesmos materiais que foram feitos a primeira obra desses arquitetos, que é a Liberty, a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos, feita de ferro fundido e bronze. E é por isso que lá ela teve vários estudos, porque ela se degradou conforme a salina do mar. E para não acontecer aqui também, eles começaram a fazer vários estudos de materiais. E é por isso que nós temos esse esboço, que é o estudo do material que foram utilizando para poder reverter o Cristo e proteger ele. Então, nesse período, tentaram usar esse material, que é a terracota. Sendo que a terracota não é um material tão benéfico para a gente, porque conforme o tempo, ela vai se degradando. Então, começaram a fazer vários estudos até achar o nosso material único brasileiro, que é a pedra sabão. E aí que eu desmistifico a história das pessoas quando falam que o Cristo Redentor foi um presente dos franceses. Eu falo, não foi, porque todos os materiais foi financiado e pago por nossas mãos. As mãos dos cariocas, as mãos das mulheres mineiras, que foram as mulheres mineiras que nos ajudaram a financiar para trazer as pedras sabão de Minas Gerais para cá. Porque a pedra sabão é um material exclusivo de Minas Gerais. Só tem em Minas Gerais. Então a pedra sabão, além de ser um material benéfico, porque é um material que absorve a salina do mar, ela protege totalmente o Cristo Redentor. Minas Gerais?
não sei falar ao certo, com falsidade. O estudo certo que fazia que é continuar os Minas Gerais. Então o Cristo é todo feito com a base de concreto, um esqueleto de ferro fundido e revestido de pedra sabão, de mosaicos de pedra sabão. Então nesses mosaicos, muitas dessas mulheres que sabiam ler, escrever e ler, elas assinavam, outros que não sabiam botar digital, nem todas faziam isso, mas muitos desses mosaicos lá, tem um nomezinho, uma inicial, uma representação que foi alguém que teve ali. O projeto é inicialmente feito em 1926, terminado em 1931, levando 5 anos de construção. E até hoje, né? Christ Redemptors. E aqui, o que mais que eu vou falar? Isso é uma prova de navio Maori. Ele sim é um presente dado para a cidade, porque foi cobrado nada. Um presente de 450 anos de 2015, de aniversário da cidade. É das tribos Maori da Nova Zelândia. Sério? É o quê? A proa de navio, uma ponta. A ponta do navio. E o que representa? Ele representa deve ser um globo Maori. Não. Uma pessoa? A representação de um globo Maori. Os Maoris são aqueles primos dos Samoas que contêm todas aquelas tatuagens na cara, no corpo todo. Sabe? É só uma máscara. Isso, tipo Maori. Tem os símbolos, as cores. O Cristo passou por restauração, não foi? Mas Sim. foi só dos raios, né? Ou foi por alguma degradação leve? Acho que foi a base. Inicialmente foi na época por causa dos raios, porque no início, como foram fazendo, não tinha para raio. Não, depois foram adaptando. Não foi agora, assim, não, mas foi ali no 80. 80 ali. Mas não foi depois que Renato Aragão subiu ali, que ele chamou? Não, lá foi só restauração. Foi limpeza e restauração. Lá já, se você reparar quando o Renato sobe lá, já tá já com os para-raios. Aqui a sala do samba, lá conta um pouco da história do samba, a construção e fundação do samba. Como muitos imaginam, ali ele fala que o samba ali foi fundado em 1917. Eu falo para as pessoas que a história, a conclusão do que é samba já é bem antes. É no período dos nossos povos negros, no final do século XIX, já que unifica nossas histórias, nosso batuque, que a gente chama de sambô, que vem da cultura afro-brasileira, que vem da cultura descendente da Etiópia, do Congo, exatamente. Então isso aí já tem já nas nossas raízes. O que não tinha mesmo patenteado era o samba, que é feito cantado. Agora batuque, muitos desses instrumentos já existia. Então sim, nossa sociedade, assim como nossa cidade, perseguia a nossa cultura. Quando eu falo lei da vadiagem, eu não falo só para o samba, eu falo a cultura afro-brasileira, porque nossa cultura sim foi perseguida. Nossa espiritualidade, nosso meio de vestimenta, nosso meio de fala, nosso meio de tudo. O carnaval deixou de ser nosso para se tornar algo militante e monetário hoje. Hoje você não consegue sair para curtir um carnaval sem ter que gastar dinheiro. E o carnaval não foi feito para isso. Foi feito para isso daqui, para você trazer união, para você trazer sua família, para a gente ter uma conexão entre todos os povos e todas as pessoas. Foi um momento de você ter uma paz de espírito com as pessoas. E é isso o samba para mim. Não é esse ritmo que é só música como todo mundo imagina, porque na época o samba não era bem visto dessa forma, o samba não era quisto dessa forma, o samba era percebido. O que era bem visto, bem quisto, eram as músicas europeias, eram os concertos europeus. Então, como isso eu digo para todos que queiram representar essa história, eu falo que o samba teve muita luta e a gente tem que continuar ainda mostrando que o samba é uma luta. Não só para a gente que é homem, para nós samba, mas sim também para as mulheres, que graças às mulheres que nos ajudaram a libertar tanto o samba como nossa voz. Porque durante muitas histórias, muita gente acha que a nossa história negra, a nossa história humana, a nossa história de homem é machista e é opressiva. É opressiva até para nós homens. A gente não tinha voz, como a gente não detínhamos da voz. E quem nos ajudou a ter voz foram grandes movimentalistas femininas, como a Baiana Carioca,
que com graças a ela trouxe vários dos ensinamentos da cultura baiana para o Rio de Janeiro, trazendo seus quitutes e ajudando com a venda desses quitutes a libertar grandes construtores e grandes fundadores do samba que estavam sendo presos a todo momento, porque isso era factual. Como ali a gente conta um pouco do João da Baiana, que é um grande fundador do samba, que acaba sendo preso na assinatura dessa lei, que é a Lei da Vadiagem de 1930, virou capa de jornal, virou manchete de jornal, quem quiser pesquisar tá lá. João da Baiana sendo preso em 1930 porque estava andando com o pandeiro na mão. E o pandeiro era a arma do crime. Como matar uma pessoa, como roubar, era criminalidade. 1930. Isso foi quando realmente foi assinada a lei. Não, como eu estou explicando, não quer dizer que antes não tinha essa lei. Tinha lei, só não era assinada. Como várias regularidades veladas existiam na nossa sociedade, como a regularidade do traje a rigor. Você só podia trafegar em paz no centro da cidade se você tivesse a traje a rigor. Se você tivesse a trapos, a própria guarda militar te pararia, falava para você não andar ali. Então tudo isso tem um intuito, tudo tem uma regularidade. Então graças a tia Ciata, que é a mesma baiana que veio para cá nesse século XX, que ajuda muito nos movimentos negros, ela ajudou junto com uma grande lança que o Getúlio teve para libertar movimentos negros, para estar vendo nessa luta para a libertação do samba em si. E assim, junto com a ajuda, eu lamento um pouco porque depois da morte da tia Ciata, o samba foi liberado em 1964. E aqui temos uma foto onde mostra o primeiro evento carnavalesco na Presidente Vargas. Na Presidente Vargas, que também eu falo para as pessoas que não é um ato tão benéfico para a gente, porque mesmo que seja a libertação do samba, foi na mesma data da ditadura militar, em 1964, que também começamos a ter outra opressão militar. Nível geral, né? Exato. Aliás, eu acho que em toda a América, né? Sim, toda a América. Não só do Sul, a América do Norte também. Sim, além de ter as guerras civis nos Estados Unidos, teve várias opressões militares lá. Isso decorreu do século XX até o XXI. Eu lembro que na época foi Chile, Argentina, Bolívia, Brasil. Sim. Uruguai, que é nosso vizinho. Também. Foi, até hoje. Então aqui, o legal é, não tem história. Eu não vou contar aqui, é vocês que me contam, porque aqui são memórias do subúrbio. Aqui é vocês que vão trazer a história para mim, porque a memória e a história é de vocês. Eu só vou dar um pequeno exemplo. Como eu fui criado na Zona Norte do Rio de Janeiro, cresci, eu tenho muitas memórias de ter esse momento carioca, que é o momento de ter essas lembranças da minha infância. Como eu falo para todos, cresci em Irajá, então tem a gata de Irajá, tem um piso de ladrilho que é o comum da minha casa. Lá na casa da minha tia até hoje tem essa configuração que é piso português até o teto. E a gente que não tinha muita condição, né, de ter dinheiro para comprar uma piscina, tomava muito banho de balde, essas cadeirinhas de ferro que minha avó sempre teve. E hoje ficou muito um negócio mais caro, né? Não tem nem como comprar um bagulho desse agora, hoje em dia. Virou cosplay de rico, R$150 uma cadeira dessa. Tomei um barco para trás, falei, que isso? É ferro com plástico, meu querido. Não é ouro, não. Mas, pô, legal que tá trazendo essa renovação, né? Sim. Que agora é vintage. É, vintage. Até a geladeira, né? Até a bicicleta elétrica tá voltando, né? Que antigamente como que? Como chamava? Bicicleta Mobilete? mobilete. Era mobilete. Que era comum também. Mas não precisa nem muito longe. Eu tenho aqui 30? Há 30 anos atrás, rico não andava de Havaiana. Eu não via. Via rico andando de Havaiana. Agora a Havaiana, rico, a proprietura da Havaiana, que agora a Havaiana é cara. Não dá pra gente comprar uma Havaiana. Porque é isso, mano. Pagar R$70 uma Havaiana. R$70 uma Havaiana. Vou andar a pé, vou andar descalço, que é melhor. Tá caro, tá caro. Tá tudo, o Brasil tá ficando igual ao japonês. Tá caro, tá caro, tá caro. Gente, muito obrigado. Acabou. Nada. Ficou só na varanda. Se vocês quiserem ir na varanda agora pra tirar uma foto, ver a varanda dele, tem só a varanda. Isso é interessante. Isso é um panorama da nossa cidade, intrigante, que é muito intrigante. Quero que vocês me respondam, então, como vocês imaginariam, como que o artista fez isso daqui? Lembrando, você tinha no século XIX. Ah, não acabou não? Eu juro que eu escutei. Obrigada.
Tchau. Acabou. Então é isso aí. Século XIX. Obrigado pela visita guiada. Nada, obrigado a vocês, volte sempre. A gente sempre está fazendo os eventos aqui gratuitos, como show cultural, eventos de feira cultural. A gente vai fazer a Flisp. Segue a gente no Instagram para estar a par desses itinerários. Mas fala o Instagram então O aí. Instagram é @mhc.rio. Qualquer um pode pesquisar botando somente @mhc. MHC. Isso. Tá Muito obrigado aí. Segue a gente no Instagram. Valeu, um abraço. Se inscrevam no canal, ative o sino das notificações Verdade, tem que atirar e compartilhe aí com os amigos esse vídeo. Valeu, tchau. Agora me responde, como que foi? Cartogravura. Mas como que ele foi num lugar muito mais alto? Cartogravura. Esse é a única coisa que explica pra gente. São várias cartas. Então, o artista pega várias cartas escritas detalhizadas e naquele período mesmo que as cartas são detalhizadas. Cada detalhezinho era pintado em palavras nas cartas. Ele pegou várias cartas dessas e algumas referências de desenho. Então ele começou a fazer por cabeça. O incrível é como ele vai fazendo todos os detalhes, ricos em detalhes da cabeça. Exatamente, é muito rico em detalhes. Aí ele nas cobras fiscal. Esse tem no fiscal? É. Não, esse aqui é da naval, né? Não, essa aqui é a escola. Escola naval? Não, ele é na escola e ele fiscal, a escola naval está aqui. Eles dividem a escola naval. O aeroporto fica aqui hoje, no meio Cadê dessa o área. Castelinho? Castelinho aqui, nessa ponta aqui. Não, mas a ilha. A ilha aqui. Não, onde que fica o Castelinho? Fica na ilha fiscal, calma. Ah, Ilha fiscal não, ou não é nenhuma dessas? essa aqui. Ilha da escola e ilha fiscal. Aí, aqui, ó, Castelinho, esse aqui. Esse negócio aqui. Mas tinha tudo isso aqui na ilha fiscal? Mas tem que ser do século XIX. É porque hoje em dia só tem um castelo, não tem mais nada ali, né? Tudo, eu já fui lá. Só tem uma casa, um casarão, e aí... Aqui é onde fica a escola naval hoje. Você sabe se lá o Castelinho é aberto para visitação? Aberto a Mãe, visitação? são meio-dia. Já é meio-dia? A gente deve estar cheio de fome, né? Tá doido pra ir embora. E